Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio da Glosa Ordinária. Hoje tenho comigo o Filipe Alves Moreira. Olá, Joana. Olá a todos. E um convidado muito especial, o professor Istvan Rakutsi. Pronunciei bem? Mais ou menos sei. Rakutsi, da Universidade, professor catedrático da Universidade de Budapeste, que está a fazer uma estadia como professor visitante na Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Bem-vindo, professor Istvan. Muito obrigado, muito obrigado. Então, nós gostaríamos de começar por lhe perguntar um pouco sobre o seu percurso pessoal. Onde nasceu, como é que se começou a interessar pela cultura portuguesa? Como é que é o seu percurso inicial, formativo? Bom, como já estava previamente a anunciar antes de começar a gravação, eu disse que explicaria um bocado o meu nome, já que essa pronúncia não é de um todo, enfim, quase impecável, mas mesmo assim carece de alguma explicação. Acontece que Rákóczi, com o acento sempre no húngaro na primeira sílaba de cada palavra, neste sentido é um nome histórico. O príncipe Ferenc Rákóczi tinha encabeçado uma guerra de independência quando Portugal com a Inglaterra estava a negociar o Tratado de Methuen. Ou seja, 1703, 1711, uma guerra de independência. Era um senhor muito bonitão, com um bigode assim a húngara, uns cabelos longos e encaracolados, e uma memória histórica fantástica, ou seja, um herói nacional. Mas desculpe, só porque talvez os ouvintes não tenham bem presente a história húngara. Independência contra a Áustria. Os Habsburgos. Os Habsburgos. Sim. Só em 1867 é que se tinha dado uma reconciliação de caráter histórico entre as duas nações. E a partir deste momento é que falamos do Império Austro-Húngaro bipolar, não é? Com sedes e capitais, respectivamente, em Budapeste. Ao propósito, Porto e Vila Nova de Gaia também teriam que juntar-se como Budapeste, isso que é uma velha antigamente era Buda, Buda Velha e Peste. Buda não tem nada a ver com Budão, Peste não tem nada com epidemias, portanto é uma capital centro-europeia. E então, voltando à vaca fria, ou seja, à nossa guerra de independência, os húngaros sempre rebeldes, não é? É uma nação que também tem esse cunho e essa particularidade bem conhecidas. Mas, de qualquer forma, temos um outro senhor, ou seja, o meu nome, se mal pronunciado, Rákóczi, por exemplo, era um senhor apenas de 155 de altura, era completamente careca e era da linha stalinista mais dura e o primeiro secretário do Partido dos Operários Húngaros, suponho eu, ou seja, do período comunista de péssima memória. É por isso que faço questão de um nome. Claro, de facto convém não confundir, não é? Sim. Muito obrigado, sim. E quanto à primeira pergunta, eu nasci em Budapeste, nesta cidade, então, unificada em 1873, um bocado para fazer jus a Viena. Para fazer-lhe a concorrência. Uma cidade dividida pelo rio Danúbio, é uma cidade em que costumamos dizer que o Danúbio é um senhor rio. Em Viena de Áustria são canais apenas aqueles que passam pela cidade. Portanto, é uma cidade onde o meu nascimento, lamentavelmente já há 67 anos, ocorreu por mera coincidência. A minha mãe, que era e é budapestina, tinha visitado no momento a sua mãe e, enfim, chegou a hora do nascimento e eu não nasci na província, onde o meu pai era médico veterinário, e que trabalhava em diferentes aldeias da Grande Planície. Aproveito a ocasião para fazer uma pequena geografia da Hungria. Esse rio Danúbio que
praticamente a partir do século XVIII é que costuma ficar bem desenhado o rio Danúbio nos mapas e nas noções cartográficas europeias mais amplas. Portanto, divide o país em dois. Temos o Transdanúbio, que é a parte ocidental, sempre mais desenvolvida, de certa forma mais industrializada, e a parte que corresponde, portanto, à Grande Planície, de onde sou, não por nascimento, mas por passagem na minha infância. Pois, muito obrigada, professor Rákóczi. Uau! Melhor? Uau! Acho que melhorei, Rákóczi. Ok. Muito bem. A partir do seu percurso académico, como é que chegou à cultura portuguesa? Muito bem. Eu até já ia me esquecendo. Não tem mal, não tem mal, ora é essa. Decente, mas ainda bem que é lembrado. Eu fiz o liceu nas especialidades de Biologia e Latim. Combinação curiosa. Para nós é uma combinação curiosa, que não é comum. É uma combinação impossível. Porque a turma era dividida em duas, a outra metade da outra parte da turma era de Química e Inglês. Ou seja, fizemos uma Macedónia muito curiosa. E eu também não era para seguir para as letras, era para entrar na medicina, até inclusivamente nem teria que ter feito o exame de ingresso. Havia concursos para os liceus de diferentes disciplinas que davam uma entrada assim, por assim dizer, gratuita e fácil para a faculdade, mas a vida sempre é maior do que qualquer pensamento nosso sobre futuras carreiras. No final do 4º ano do liceu, cortamos uma grande paixão, daquelas que sou em tempos de adolescentes e juvenis que fazem, e a tal namorada foi seguir para a Universidade de Medicina, e eu disse, não, eu não posso fazer a mesma coisa do que ela, e então fiz uma coisa diametralmente oposta, e vim ingressar na Faculdade de Letras da Universidade de Budapeste, em 1977, portanto, nem calculo faz quanto tempo, mas ingressei nas especialidades de História e Espanhol. E Espanhol já estava à base um bocado do latim a ser estudado, e então consegui a entrada. Houve um numerus clausus, éramos poucos o que entrávamos, e no primeiro ano da faculdade tivemos a sorte de ser anunciada logo em setembro. Vi um anúncio que rezava assim: curso de português vai ser iniciado. E então foi este o caso, ingressei-me, foi grande o interesse pelo português. O português também, que surge na minha faculdade um bocado graças ao 25 de Abril. As afinidades políticas faziam com que se tivesse aberto aí uma brecha académica para instaurar os estudos portugueses de uma forma permanente. Só muito acidentalmente e em cursinhos é que se tinha dado anteriormente na faculdade o português, e então, integrado no quadro do Instituto de Línguas Românicas, aparece 3 ou 4 anos depois desse primeiro curso lançado um curso normal, um curso com um departamento já autónomo, que naquela então não tinha nenhum colega especialista em História. E eu, a partir do 5º ano, comecei a dar, nestes tempos revolucionários, História de Portugal, e depois também literatura medieval portuguesa, até o barroco, enfim, tudo o que estava a chegar. Mas escolheu o curso porque tinha já algum interesse particular, alguma curiosidade por Portugal, pelo português? Tinha. E confesso que o século XVI é um século fabuloso, fantástico. É verdade, concordo. Sim, acho que está ali. E o nosso colega Pedro também concordaria, embora não esteja aqui, infelizmente. Então, um saravá especial ao Pedro, e é apenas a dizer de que temos a consciência de que tudo o que é interessante no mundo do século XX e XXI já estava presente
naquele século globalizado, graças aos descobrimentos e à expansão europeia, que sempre me tinha fascinado. A partir do segundo ano da faculdade comecei a aprender também o neerlandês para completar um bocado. Desisti logo. Não é? Então, vale a pena começar por pronunciar um Hello Everybody em com aqueles sons guturais. Então o neerlandês não o encantou tanto como o português? E o português fascinou-me sempre. E o meu filho, que está agora comigo, o mais novo entre os 4 que tenho, perguntou-me outro dia: pai, eu leio aqui em guias e manuais de que o espanhol e o português são tão vizinhos. Qual é a tua opinião? Como é que, falando as duas línguas, diferenciavas uma e outra? E então eu tinha-lhe respondido: olha, posso responder com uma única palavra: o colibri. O colibri, que em espanhol é pica-flor. Sim. E que em bom português é beija-flor. Esta é a grande diferença. É muito bem, é um espanhol e o português. A partir daí, digamos, esse caráter tão poético, tão encantador do português sempre me tinha fascinado. E, para além desse primeiro contacto com Portugal, mas ainda à distância, como é que foi a sua primeira visita a Portugal? Quando é que foi e como é que foi? Se as expectativas que tinha criado ao ler e ao contactar com a cultura portuguesa foram confirmadas ou frustradas ou superadas? O meu primeiro encontro foi em 2 tempos. Com uma bolsa de estudo do então ICAL, Instituto de Alta Cultura, tínhamos podido vir pela primeira vez 2 minhas colegas e eu para participar num curso para estrangeiros, ainda com grandes nomes de linguistas como Malaca Casteleiro, por exemplo, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica, de Lisboa. Mas, ligeiramente e quase em paralelo, aconteceu-me uma coisa fantástica. Imaginem, houve um festival de ranchos folclóricos aqui bem perto, em Gondomar. Em Gondomar, sim. Sim. Imaginem que um grupo húngaro também foi convidado. Também um rancho muito sui generis. Era das minorias étnicas nacionais da Hungria, que paradoxalmente estavam a dançar danças húngaras em vez das sérvias, em vez das alemãs, em vez das várias etnias que compunham a totalidade do rancho, mas foi graças a esse evento que eu vim pela primeira vez aqui para o norte e também foi um encontro fantástico. Gostava de contar também que o tal meu filho mais novo, estávamos a encontrar nestes primeiros meses de estada apenas aqui, possibilidades para ele prosseguir os seus estudos a partir do 7º ano. Como parece que há bastantes dificuldades no colégio, no Porto British School, para ter a sua integração, não há vagas que possibilitem entrar no 7º, estava a começar a congerminar a ideia de ir a uns cursos bilíngues, inglês-português. E então encontrei precisamente Gondomar, que vai iniciar no 2º, em setembro, portanto, uma turma do 7º ano nestas especialidades. Imaginem, o meu filho estava a levar um t-shirt em que vinha Grupo Folclórico São Cosme de Gondomar. Bom. As senhoras aí da administração ficaram encantadas, adoraram, quase estavam a chorar. Tanto mais a contar de que essa t-shirt originariamente ainda cabia em mim. Depois de várias lavagens foi utilizada por bastante tempo pela minha mãe e que depois tinha herdado, agora o meu filho, heranças e matérias de algodão ainda fabricados não na China, mas em Portugal, que davam para dar e durar. Outros tempos também. Mas então a sua percepção desse primeiro contacto foi positiva? Foi muito positivo. Muito positivo.
Lembro-me, por exemplo, de alguns comentários. Por exemplo, um senhor de certa idade tinha perguntado: "Oh, meu filho, das danças que as raparigas dançam são autênticas?" Eu disse que sim. "Olha que não acredito", diz ele. "Mas porquê?" "É que boas camponesas nunca dançam de mini-saia." Pois. Isso, e por volta de que ano Pois é que é, isso isso que eu ia foi? perguntar. 70 e 79. Pois, foi num período em que depois da... Pronto, eu evidentemente não estava... Não tenho conhecimento, mas os meus pais contarem que foi um período em que vinham muitos grupos folclóricos dos países da Europa Central e de Leste a Portugal, porque precisamente era aquilo que não se tinha acesso antes, e então as pessoas tinham muito interesse e suponho que com mini-saias. E também a mesma coisa em relação a Portugal, claro, já que também foram convidados para atuarem na Hungria. Ou seja, também havia uma forma de relação cultural a partir dessa... Paralela às relações políticas, talvez, não é? Relações políticas magníficas naquele então. Estamos a comemorar este ano os 50 anos das relações diplomáticas entre Hungria e Portugal reatadas, depois de um período de um hiato também de caráter político. E, enfim, a partir daí, o tal departamento em que tinha todo o privilégio de ter trabalhado até agora, foi um dos obreiros, né, das relações que a um nível cultural vinham tecendo-se entre os dois países. E depois voltou com frequência a Portugal, imagino. Depois houve um hiato e voltou... Sim. Para contar episódios da minha vida, já estou a contar, digamos, em tons tão pouco fora dos hábitos académicos, devo contar que eu fui convidado em 1988 para participar num colóquio no Haute Étude en Sciences em Paris, a convite do saudoso professor Jean Aubin, que organizaram um magnífico colóquio subordinado ao tema da Europa e os descobrimentos portugueses. E então eu fui o representante da Hungria. E eu falo muito mal francês, como também falo mal o inglês. Falo várias línguas mal. Mas português fala muito bem. Mas o português, o espanhol, o italiano, talvez essas três línguas sejam mais do meu domínio. E então, depois da minha primeira frase de introdução, eu passei diretamente a falar em português. E fiz a minha comunicação em português em vez do francês. Coisa que foi muito aplaudida pelos convidados portugueses, que não tiveram a ousadia de fazerem uso da sua língua materna. E a partir daí eu ganhei muitos e fabulosos amigos. Logo no ano a seguir, fui convidado para um grande colóquio sobre a literatura portuguesa, a literatura de viagens e os descobrimentos portugueses. E então foi uma cena incrível. A minha tese de doutoramento era sobre Fernão Mendes Pinto, a peregrinação, que também parcialmente traduzi para o húngaro, e que realmente estava todo ansioso de poder expor as minhas teses que iam contra aquela grande senhora e pedra que tinha a pedra da sapiência, que era a doutora Rebecca Katz, dos Estados Unidos. Sim, exatamente. E então, nada mais comovente do que um jovem da Hungria a provocar praticamente a grande senhora do domínio da literatura de viagens e a estar em desafio. Enfim, ganhei ainda muito mais amigos do que até aí. Maria Augusta Lima Cruz, pessoal da Universidade Nova, sobretudo Maria do Rosário Pimentel, e sobretudo o meu grande mestre, de que me considero o mais distante dos discípulos, o professor Luís de Albuquerque. O grande professor Luís de Albuquerque, é verdade. Que fiz parte daquele grupo
discípulos como Francisco Contente Domingues, um dos maiores amigos de sempre. Infelizmente já desaparecido também, não é? Eu estive e foi chorosa esta despedida, como também da Carmen Radulets, sim, certo, minha grande amiga de origem rumena. E, enfim, ainda bem que tenho os dois meus grandes amigos aqui da Universidade do Porto, o professor João Carlos Garcia, que eu vim conhecer em Budapeste, na altura do Mediterranean Conference, também Illo Tempore, como o professor Luís Carlos Amaral, que me é muito chegado também pela via espiritual. Entretanto, eu também, para além do Departamento de Estudos Portugueses, também comecei a dar História da Igreja numa faculdade de Teologia, e a partir daí a nossa amizade ainda se tinha profundizado mais. Bom, falou há pouco, estava num registro, digamos, pouco comum entre os académicos, mas nós de facto gostamos também deste registro um pouco mais solto, mas se calhar podemos começar a falar também de aspectos mais diretamente relacionados com o percurso académico, embora com o registro por sempre... favor. E nesse sentido perguntar-lhe-íamos o seguinte: conhece já muito bem, até pelo que estamos a ouvir e também pelo que já sabíamos de si, o sistema universitário português, e a pergunta que fazemos é se encontra diferenças e semelhanças entre o sistema universitário húngaro e o português, se há algumas especificidades em Portugal, por exemplo, que lhe chamam a atenção, ou se, no fundo, não há grandes diferenças, há uma espécie de, digamos, comunidade académica internacional de que a Hungria e Portugal fazem parte e que, não, nesse sentido, não haverá grandes diferenças. Como é que vê esta questão? Então vamos começar do fim, né? E a dar a resposta de que, como fazemos parte do mesmo espaço educacional europeu, com as trocas, sobretudo Erasmus Mundus, e já com uma boa tradição também, eu acho que há uma política europeia também de criar novas elites que consumam o mesmo produto cultural, que tenham um gosto semelhante em matéria gastronómica, em matéria cinematográfica, em matéria de literatura e de leituras. Não digo que também pernas das respectivas alunas em comparação. Mas quereria apenas dizer de que não tenho uma visão global assim, sobre a totalidade, né, dos respectivos mundos académicos e universitários, sempre a desdobrarem-se em pelo menos 3, se não muito mais faculdades, como é o caso das nossas universidades. Apenas a minha experiência prende-se com as faculdades de letras. Exato. Queria, por um lado, dizer de que uma diferença que eu acho que é importante e substancial e que é orgulho da nossa faculdade é que depois da Universidade Central do Pequim somos o segundo no ranking mundial em ensinar mais línguas. Ao total ensinamos 63 línguas na faculdade, entre mortas e vivas, naturalmente, em que entram não apenas as grandes línguas, mas também os pequenos parentes longínquos deste húngaro tão sui generis, dos Shanti, dos Maishi, dos uralo-altaianos, enfim. O finlandês não. O finlandês também, claro, é talvez o mais chegado entre os nossos parentes, mas, por exemplo, para os estudantes de língua e literatura húngaras é obrigatório também uma destas línguas parentes serem estudadas por um período, ano e meio, talvez. A partir daí é uma das diferenças. Uma outra diferença que eu estou notando é que a Hungria foi bastante servil no momento da instauração do sistema de Bolonha. O sistema de Bolonha é uma bênção e é uma maldição sobre os estudos em filologia, na minha modesta opinião. Queria acrescentar que eu, com certa responsabilidade para com os alunos, para com os formandos, costumo dizer que tenho remorsos de depois de 3 anos
lançar os nossos alunos depois do BA para as mãos dos multinacionais. Vão sendo sugados, deitados fora. Enfim, se desaproveita aquele potencial que, em continuando a formar num segundo ciclo de mestrado, pois evitaríamos tal situação. No que diz respeito, eu também acabava os meus estudos com o BA. Eu também, se estivesse nessa situação, quereria ficar independente dos meus pais, de me individualizar de certa forma, mas eu acho que é muito difícil de encontrarmos uma linha seguida de uma continuada formação. Se calhar também fazia uma coisa diferente, muito diferente no mestrado, para um bocado o portfólio ser mais atraente quando entrar no mundo do mercado de trabalho, mas de certa forma continuo a dizer que, sobretudo em filologia, é uma aposta cultural. Exato. Não podemos abdicar de aqueles preceitos e aqueles conceitos que nos regem a partir da Idade Média, da formação de uma inteligência, da formação de polivalentes futuros cientistas, futuros intelectuais dos nossos respectivos países. Por outro lado, um bocado saindo das letras, posso dizer que um bocado graças, precisamente à nossa língua tão peculiar, tão única, neste momento temos 15 ou 16 prémios Nobel. O ano passado tínhamos 2. Uma senhora que inventou uma vacina para a Covid, Katalin Karikó, e o outro é um físico, químico, também ao mesmo tempo, e que realmente o modo de pensar, o raciocínio a que somos obrigados, inconscientemente pelo uso da nossa língua, tão estranha a todas quantas se possam imaginar, é o responsável por uma certa matematização, digamos, das ciências naturais que praticamos. Em Portugal encontramos aqui, por outro lado, aqui nesta universidade, uma faculdade, ou engenharia, arquitetura, sim, por favor. Grandes faculdades, como também a Faculdade de Letras, onde temos fantásticos professores, ilustríssimos, não apenas populares no seio universitário, mas também reconhecidos poetas, poetisas, historiadores, filósofos, enfim, meus colegas com que tenho o prazer de compartilhar nestes anos futuros, espero ainda, uma experiência comum. Bom, mas na Hungria também há excelentes escritores, nós depois podemos falar um pouco brevemente sobre isso. Pois, eu ia só fazer um comentário relativamente àquilo que disse sobre a língua e sobre o ensino das várias línguas. Não sei, poderá esse interesse por línguas menos dominadoras ou menos conhecidas ser motivado pelo próprio estatuto da língua húngara ser uma língua quase isolada, digamos assim? Sim. Vou-lhe responder com um slogan de uma escola de línguas, que foi passada há algum tempo, já há alguns anos, mas agora Força. Me convém citar. E então era assim: o húngaro é uma língua universal e globalmente disseminada. Mas até que o resto do mundo se aperceba disto, toca a estudar língua. Exato. Muito bom. Muito bom, desculpa, Filipe, força. Não, eu tinha feito o comentário de que depois na próxima conversa, eventualmente, podemos falar um pouco também da literatura húngara, que acho que é pouco conhecida em Portugal. Acho que talvez as grandes referências são nomes como o Sándor Márai, por exemplo, que é um escritor que eu infelizmente não leio no original, claro, infelizmente, mas será uma das referências em Portugal de literatura húngara. Mas seguindo na trilha, perguntar-lhe como é que vê, digamos, no momento atual, o conhecimento mútuo das culturas, e tem a ver um pouco com esta questão, no fundo, da cultura húngara em Portugal, da cultura portuguesa na Hungria, neste momento, mas também um pouco historicamente, não é? Porque também nos interessa como é que o conhecimento mútuo das respectivas culturas
atualmente e ao longo do tempo, como é que isso está, como é que esteve? Então começo pela literatura, se me é permitida, e é apenas para citar um nome e mais um grande amigo, colega maior que eu não tinha aqui incluído nesta lista dos que tanto lhe agradecemos, os primeiros que estudávamos o português em Budapeste, é Ernesto José Rodrigues, escritor transmontano. E professor na Faculdade de Letras de Lisboa. De Lisboa e tradutor também. E tradutor, exatamente. Sobretudo de Márai, mas da literatura húngara de uma forma geral. Tem uma antologia da poesia húngara, contos também traduzidos do húngaro, se lhe devemos a ele, Fürst Milan também é traduzido por ele. Enfim, aquela antologia é algo fabulosa. Como também existem também outras antologias poéticas, graças ao fundador e o pai, digamos, das letras portuguesas em Budapeste, o fundador do Departamento de Língua e Literatura Portuguesas, Rózsa Zoltán, também tinha editado várias antologias. E ele, desde o primeiro momento, tinha pensado de que, para um melhor conhecimento mútuo, talvez o primeiro projeto de investigação teria que ser algo sobre as relações culturais entre os dois países. Relações literárias, relações culturais e históricas. E a partir daí eu comecei por investigação nesta área. Uma investigação que é altamente recomendável aos jovens, por uma razão muito simples. É estudar ao vivo a metodologia da investigação em assuntos como este, onde não podemos perder, onde não podemos falhar muito. É uma área extremamente indigitável. E a partir daí posso dizer de que um dos grandes tópicos é Camões. Eu me considero, de certa forma, camonista. Acabamos de lançar uma antologia de sonetos de Luís Vaz de Camões, mais uma daquelas quase dúzia de livros que saíram nos últimos 30, 40 anos sobre a poesia camoniana. Também novas versões dos Lusíadas, em que tinha podido colaborar, de certa forma, com notas e introdução e, enfim, um bocado a retaguarda filológica para um insigne tradutor. E a partir daí posso dizer de Camões, por exemplo, com a instância 25, né, do terceiro canto, onde fala das supostas origens de Portugal, de um segundo filho experimentado. Né? É tão curioso. A primeiríssima obra que eu tinha escrito, talvez a mais conhecida, a mais citada, paradoxalmente até agora, é sobre esta interpretação. Porquê é que no século XVI se pensava de que Hungria pudesse ser, embora que totalmente por uma suposta e falhada genealogia, uma genealogia forjada, enfim, digna de ser a pátria do fundador da dinastia portuguesa. E a partir daí é um conjunto de ideias que foi se desenvolvendo, e o conhecimento camoniano passa por também esse interesse. Fotografando o túmulo do Conde Dom Henrique, também temos a inscrição tumular que faz essa referência a essa memória que está também desviada, adulterada da verdade histórica. Mas é curioso referir quando é que se terá pensado de que é preferível evitar uma descendência bolonhesa, né, da primeira dinastia. E a partir daí surge a Guerra dos 100 Anos, aquele pano de fundo do interregno em Portugal, e a guerra com Castela, com a subida da dinastia de Avis, e aí é que encontramos as nascentes, quando convém esquecer-se de um pouco das realidades factuais para ir transpô-los de uma forma plausível, de uma digna e grande monarquia medieval. Ou seja, é um bocado isto, pontos de contato que são referências também culturais. Sim, de facto isso é muito interessante. Como sabe, essas referências surgem justamente no final do século XIV
E algumas crónicas até vão mais longe, porque dizem que também o Egas Muniz vinha da Hungria, não é? Veio da mesma terra do que Dom Henrique. Portanto, há aqui uma afluência. Exato, não é só a realeza, é também a nobreza portuguesa que às tantas é dita vida à Hungria. A propósito destas nobrezas, o infante Dom Pedro, o das 7 partidas do mundo, também a convite do imperador Sigismundo de Luxemburgo, aí em terras da Valáquia, da Hungria, enfim, estava presente numa curiosíssima viagem, também viagem cultural, em cuja bagagem cultural vem trazendo o Vergério, vem trazendo o Il Milione de Marco Polo, enfim, que vai enriquecer toda a cultura portuguesa do seu tempo. E tem ideia de, certamente terá, não é? Mas de, digamos, quando é que a cultura portuguesa começa a ser mais conhecida na Hungria? Ou... A partir do romantismo. A partir do romantismo. O século XIX é que traz uma visão romântica de um povo que, mais a mais, Portugal vai readquirir a sua independência perdida na União Europeia. Hungria que também numa espécie de pêndulo quer voltar a ter a integridade daquele que foi a monarquia medieval, através das suas guerras de independência, inclusivamente, vai encontrar uma espécie de modelo e a possibilidade de voltar a adquirir aquela experiência. E então é século XIX, com certeza, em que temos uma presença cultural maciça, poderia dizer. E, se pensássemos bem, as culturas académicas dos preceptores, daqueles mestres que iam acompanhando os estudos dos nobres, da aristocracia, também tinham integrado aquela que é a viagem, o Cavalier Tour, ou seja, o Rittentour, se quiserem, ou seja, aquelas experiências que ao vivo se adquirem após da sua formação intelectual do jovem aristócrata. E estes chegam maioritariamente até Viena, para o caso português, e chegam maioritariamente até Madrid, no caso. Estão quase, não é? Ficam na fronteira. Há sempre uma espécie de passagem por essas fronteiras porosas para descobrir essas realidades. E é sumamente interessante esse aspecto também, que contribuiu para o descobrimento mútuo das nossas respectivas culturas. Sim, e atualmente, como é que essa relação cultural está? Ou seja, estamos numa fase em que o interesse mútuo é idêntico a esse interesse que a Hungria tinha por Portugal no século XIX, ou estamos num momento de afastamento? E se sim, o que é que poderia ser feito para contrariar essa tendência? Tenho que pensar 2 vezes antes à vontade. de dar a resposta. À vontade. E lembrar de que hoje em dia a liderança do meu país está no foco, né? Da criação de uma imagem que talvez obstaculize ou não fomente uma construção europeia. A partir daí é um momento bastante difícil, desde o ponto de vista húngaro, de fazer chegar de uma forma mais visível e vistosa a nossa cultura. Culturas que, de certa forma, são independentes de qualquer corrente política e, a partir daí, as suas manifestações não deveriam de ser medidas nesta ótica, nesta perspectiva. A partir daí, posso dizer de que um bocado a minha estada aqui na Universidade do Porto também se prende com essa preocupação. A preocupação esta de fazer um certo equilíbrio no ensino do português na Hungria e do ensino do húngaro em Portugal. São cursos curriculares de 3 anos com possibilidade de mestrado e doutoramento respectivamente, ou seja, uma carreira toda que se abre em Portugal num departamento que tem mais de 40 anos de existência. E tínhamos pensado de que, de certa forma, para além daquilo que é a Hungria, deveria de fazer-se uma maior visibilidade àquelas culturas da Europa Central. E eu, pessoalmente, sou muito partidário
daquela confederação dos povos danubianos, ainda Kossuth, o independentista do século XIX, é que sonhava com esse âmbito. Uma espécie de federação de federação de Estados danubianos, ou seja, da Europa Central. Por outras palavras, a República Checa, sim. A Sérvia, ou seja, esses países todos. Mas também, voltando um bocado atrás na história, temos o encontro dos três reis da Polónia, da Boêmia e da Hungria em Visegrad. A partir do qual está criado o chamado Grupo de Visegrad, uma espécie de lobby, uma espécie de regionalismo, de um entendimento mais próximo, através de ter passado por percursos bem semelhantes a esses países todos. A partir daí, o meu sonho era, de certa forma, vir dar maior visibilidade a esta Europa Central, não apenas a Hungria, como também não é o exclusivo do português, mas também dos mundos portugueses que se oferecem a serem apresentados na Hungria, através da Angola, de Angola até Timor-de-Leste. E o Brasil, claro, também. O Brasil, evidentemente, como as Ilhas Atlânticas são incluídas nos nossos percursos académicos. Sim. Eu acho que isso é interessante, até porque a Europa Central é uma zona com uma história riquíssima e cultura, mas de facto em Portugal passa um pouco, às vezes, fora do... Passa muito fora do radar. O conceito é tão curioso. É uma Europa do meio, é uma Europa de transição. Aliás, muitas vezes em Portugal, como se viu nesta conversa informal no início, os portugueses tendem a falar em Europa de leste. Eu tinha um professor na faculdade, nos anos 80, que era mesmo de História da Europa de Leste. E ele fazia uma vez um curioso comentário, o professor Niederhauser, e era o seguinte: cada vez que tinha dado uma palestra, uma aula, uma conferência na Europa de Leste, sempre perguntava aos seus alunos: onde é que me encontro a dar esta aula, esta conferência? Não? Invariavelmente a resposta sempre foi na Europa Central. Ou seja, mesmo nas fronteiras mais asiáticas estava aí a aprender-se com a ideia de ser o coração da Europa. A partir daí também tem juízos de valor a priorísticos, tem conceitos também mutáveis, mas também essa posição dos reinos do meio é que lhe confere tanto interesse e curiosidade. Sim. Eu recordo-me também contar um episódio que eu tenho uma amiga na Polónia, em Łódź, e ela, quando eu lhe dizia, mas então a Polónia é a Europa de Leste, ela ficava muito zangada e dizia sempre, não, nós somos Europa Central, nada de Leste, nada disso. Pois então seria caso para perguntares qual é a Europa de Leste, não é? Pois não sei, como temos uma amiga na Roménia, temos que lhe perguntar se ela acha que é a Europa de Leste ou a Europa Muito duvidável que desse uma resposta deste género. Mas de qualquer forma, eu diria que é um mosaico cultural multilinguístico, multiétnico, multicultural, com uma forte presença judaica também, com o seu contributo sui generis para a história da cultura europeia. Enfim, é um rico terreno para ser apresentado aqui. Dúvida. E será um dos meus próximos projetos e preocupações, talvez já a partir do próximo semestre, possa começar a dar uma história da cultura centro-europeia, para além da continuação das minhas aulas de história da Europa Central, e finalmente eu lançar o húngaro e fazer esse desafio para se familiarizarem, como dizia o Chico Buarque de Holanda, que é a língua que mesmo o diabo respeita. Boa tirada. Mas só para talvez acabar este tópico, e neste momento na Hungria continua a haver algum interesse pela língua portuguesa? Houve mais, houve menos? Entre os estudantes, digo. Eu não consigo ter uma explicação. Ou seja, me transcende de certa forma uma explicação neste sentido. É que quando eu entrei pela primeira vez, começou uma voga, uma moda de aprendermos o português. E curiosamente nunca havia baixos.
neste sentido. Há um continuado interesse pela língua portuguesa. Houve momentos mais difíceis, lamentavelmente, a coincidir com o meu consulado como chefe do Departamento dos Estudos Portugueses, em que a língua, para ingressar para o curso, passou a outras evidências que tinha obstaculizado, de certa forma, um acesso mais fácil dos estudantes, mas sempre cada ano temos uma vintena de alunos que começam com um ano propedêutico e que vão acabando a falar português e a estar familiarizados com a língua portuguesa. Sim, mas isso também tem a ver com o próprio interesse institucional e uma dinamização institucional da parte das universidades húngaras. Não sei se é só em Budapeste que se ensina português. Não, graças a Deus, e um bocado também com algum contributo daqueles que não estão do seu lado do microfone, mas do outro, se fez sempre uma questão de ir disseminando estes estudos para a Hungria. Em Pécs, em Szeged, em Debrecen, pelo menos em 3 universidades existem cursos de caráter opcional. Não tenho uma formação curricular como na ELTE, na Universidade Eötvös Loránd de Budapeste. E se ensina nos liceus. Em 3 ou 4 liceus se estuda o português. Isso é muito... É exatamente como Portugal, a ensinar o húngaro. Bom, isso foi até agora, né? Claro. A partir de agora é que não estarão perdoados e o húngaro será o primeiro castigo desta faculdade. E vamos ver onde se chegará. O húngaro é uma língua extremamente interessante. É uma língua que suscita interesse não apenas pelos linguistas. Eu gostava de agora trazer um exemplo. Não é? Quando dizemos a saúde, brindamos assim a mesa, dizemos egészségedre. Por favor, uma boa pronúncia. Egészségedre. Muito bem, quase. Egészségedre. Egészségedre. Bom. Egészségedre. Muito bem. Egészségedre. Já não foi em vão que estivemos aqui sentados. Muito bem. Então, a nossa. Vamos aí à etimologia. Está bem? Egg significa um. Egg. Egész. Íntegro. Uno. Egészség. Saúde. Oh. A saúde é aquele que tem... A integridade da tua saúde. Brindamos quando não estamos a reparar neste tipo de exercício mental que fazemos ao mesmo tempo, evidentemente. Mas pensando bem, feleség. Fele quer dizer a metade. Feleség. Feleség é a metade de egészség, da unidade. Ou seja, a nossa cara metade é a nossa esposa. Sim. Feleség. São conceitos que, enfim, prendem-se com um raciocínio bastante curioso. Com diferentes níveis, evidentemente, e com diferentes aportes de diferentes culturas e línguas. O turco não deixou de ter o seu aporte. Certo. O alemão, Buda, até finais, o último quartel do século XIX, era praticamente uma cidade onde se falava mais alemão do que o húngaro. Ou seja, alemão, turco, mas digamos o substrato étnico, cultural, linguístico, asiático de um povo que vem da Ásia e que se instala aqui na Europa Central, é uma curiosidade muito notável. Então, e por falar nisso, desculpa a pergunta, mas talvez aos nossos ouvintes também interesse, o próprio nome do país, Hungria, porque também há aquilo dos magiares, não é? Claro. Que são duas palavras que imagino que têm origens diferentes. Completamente diferentes. Pode explicar um pouco isso, por favor, já agora também...
Para ficarmos a aprender também, porque... Claro, fantástica pergunta. Eu lembro, por exemplo, no futebol nós ainda hoje falamos nos magiares. Sim, na seleção magiar, Exato, não é? ainda hoje Sim. fica essa... E de tal forma, digamos, nos comentários futebolísticos acontece muita coisa. Isso é todo um mundo. Para já. Talvez um comentador húngaro, quando a seleção nacional portuguesa esteja a jogar, venha um bocado salpicar aí com mais ingredientes a sua fala e os seus comentários a dizer de que não diz esquinas, diz os lusitanos. Exato. Ok. A Lusitânia não corresponde a Portugal. Claro. Pois é. E da mesma forma, como diria, quem é que já não me... O Onésimo Teutónio foi, parece-me, que aquele que teve uma curiosíssima nota de rodapé na altura da guerra com o Irão, nos Estados Unidos, aí à mesa de um restaurante, se perguntava de que língua é que um dos presentes falava. E ele disse muito reservadamente, eu falo persa, em vez do farsi. E então o escritor, colega português disse assim, bom, então eu também não falo português, eu falo só lusitano. Exato. Então... A partir daí, um bocado ao propósito, né, de húngaro e magyar, os hunos e os húngaros são muito acidentalmente, têm a ver um com o outro. Ambos povos das estepas asiáticas, mas os húngaros têm o seu mito e as suas próprias lendas para explicar essa sua chegada até a Europa Central em vários tempos. Existe, estou aqui com medievalistas a ter esta conversa, é dizer de que a gesta, ou seja, o registro das coisas e o análise, ou seja, o factual do acontecer, está muito divididos. E a partir daí, o húngaros, pegado aos hunos, é uma criação lendária, evidentemente. Okay. Enquanto que os húngaros, os magyar, eram dois troncos diferentes daqueles que algures na região do Cáucaso ou posturais que teriam convivido. Hunor e Mogor, dois irmãos que, separando-se, acabaram por criar aqueles 7 tribos dos proto-húngaros que teriam chegado em 2 vagas à bacia dos Cárpatos, onde este país, comparável em termos demográficos, territoriais, dimensões, ou a Portugal, é que vive. Exatamente. Sim. Tal e qual. Ou seja, portanto, o húngaro e magiar remete-se lendariamente para 2 ramos do mesmo... Da interpretação, né, dessa chegada. Desse povo da Ásia. Sim. Da Ásia. Ok. Pois, mas em húngaro o nome oficial do país é... Magyarország, o país dos húngaros. Magyarország. Aqui estão. O estão. Exato, é a mesma lógica. Estão. Tajiquistão, Cajiquistão, Quirguizistão. E entre as repúblicas da Universidade de Coimbra, o Praquistão. É verdade. Exato. Estamos nas vésperas, né? Exato. Nem sei se ainda existe. Agora, com a gentrificação, muitas repúblicas desapareceram. Nem sei se essa ainda está ativa ou não. É verdade. Bom, vamos ficar por aqui. Queria agradecer imenso ao professor Istvan Rákóczi. Uau! Queríamos agradecer. Claro. Desculpa, Filipe, sim, queríamos. Eu repito. Ao contrário, eu é que queria agradecer a possibilidade de me apresentar aos... E relembrar isto aos nossos ouvintes, então, que vai haver possibilidade de aprenderem a língua e cultura húngara na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Exatamente. Ou Cultura da Europa Central, não esquecer, também na Universidade do Porto a partir de setembro. E mais outras, esperamos que o professor Istvan organize também mais atividades para dar a conhecer de facto países cuja cultura não nos chega de maneira tão fácil. E, portanto, da minha parte hoje e da parte aqui do meu colega Filipe, que eu não estou a deixar falar. Não, mas foi um gosto. Força. Não, também é um gosto ouvir e ouvir-vos, portanto...
Muito obrigado, professor Istevano. Mas já agora também um último apontamento, que é o mesmo, o Santo Estevão. Estevão é esse nome, não é? Sim, e espero de que essa Estevão não seja este vão que aqui, sentado à vossa mesa, tenha tido essa agradável conversa. De todo. Não, muito agradável. Então, muito obrigado aos dois. Daqui é tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada. Glosa ordinária.